E hoje estamos com um vídeo resposta, né? Vamos responder as várias perguntas que foram feitas no nosso último vídeo sobre o sobrevivencialismo morreu e ninguém está falando sobre isso. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo teve muita gente que comentou, fez muitos comentários interessantíssimos e vou estar seguindo aqui, né, o padrão das melhores perguntas, justamente para que a gente mantenha aí o nível de entendimento. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha. Então vamos falar aí sobre alguns comentários que foram colocados, né, no vídeo anterior. E é muito interessante isso, justamente porque mostra não só que há uma mudança entre como o YouTube, a plataforma, entrega o conteúdo, como até mesmo os próprios usuários estão recebendo esses conteúdos de forma que não estão mais tanto agregando visualizações, likes, comentários, como que eu posso dizer? O engajamento não está sendo tanto quanto era anos atrás. Eu tenho aqui vários comentários e eu vou estar falando sobre alguns, tá? Como eu disse no meu vídeo anterior, o sobrevivencialismo mudou. Alguns dizem, né, já escreveu nos comentários que morreu, e eu vou responder para vocês sem filtro. Isso tudo porque eu também sou um sobrevivencialista, sou amante, consumidor do termo sobrevivencialismo. O canal foi criado justamente, o Águia Prepper, conhecido anteriormente como Águia Caolha Extreme, foi criado justamente para passar os conteúdos que não estavam sendo mostrados, que eu gostaria de ver. Nesse meio termo, né? Então, antes de iniciar, eu queria falar um pouco sobre a minha história aqui no canal. Para quem está acompanhando o meu canal desde o começo, eu já falei isso, falo abertamente, eu criei esse canal justamente para ser um contraponto do que não estava sendo mostrado. Eu já via que tinha algo muito mais comercial do que a pura e simples prática do sobrevivencialismo. Não estou criminalizando nenhum tipo de comércio, pelo contrário, sou a favor, mas que tenha conteúdo, por favor, certo? O que eu quero dizer com isso? Um dos conceitos que eu fiz no canal foi porque eu sou um consumidor desse conteúdo e meus filhos passaram também a assistir esses conteúdos e eu vi certos conteúdos que não estavam sendo corretos, transmitidos corretamente. E isso me deixou muito preocupado e de se passar ensinamentos para os meus filhos sem ser a minha supervisão de alguns conceitos que não estavam corretos. Então eu acabei criando o canal para indiretamente estar fazendo a educação dos meus filhos. Além de estar levando eles para o mato, além de estar fazendo tudo que eu planejo para eles. Diante disso, o canal cresceu, teve uma boa visualização. Estamos aqui já fazendo 5 anos no canal. Então, se você não conhece o canal, já peço para você se inscreve aqui no canal, faça parte do Águia Prepper, pois não é fácil ficar dentro dessa plataforma. Ela é muito complexa e sem um apoio, sem pessoas que estão sem pessoas que nos dê uma moral, fica totalmente difícil, porque houve uma mudança muito grande da plataforma ao longo desses anos, desde que ela foi criada. Porque antigamente você colocava qualquer videozinho e você tinha uma grande visualização. Como eu trabalho na área de dados, eu vou tentar exemplificar mais ou menos como que era. Você tinha pouca gente, então você tinha pouca massa de dados para trabalhar com os vídeos. Então qualquer vídeo que era colocado era massificado para várias pessoas assistirem. Então você tinha um vídeo idiota, ele ia até 2, 3 milhões de pessoas. E isso foi por muito tempo até o banco de dados ser
consolidado. A partir do momento que o banco de dados é consolidado, o que era assim se tornou um funil mais restrito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo conteúdos bons não passam pelo crivo da massificação de dados que tem hoje. Então, os vídeos de hoje, por serem ótima qualidade, eles às vezes não pegam uma visualização como pegava antes. Como criador de conteúdo, eu verifico que antigamente um vídeo ele conseguia alcançar até 700 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Hoje, se estiver batendo, ele distribui, ele faz uma amostra de 100 pessoas. Se dentro dessa amostra de 100 pessoas ele conseguir um bom retorno, ele aumenta para 200, 300, 500, mas isso fica totalmente oposto do que ele fazia antes. Então os vídeos, você pode ver até mesmo canais grandes, canais com mais de 1 milhão, não está batendo 5 mil, 10 mil, até 50 mil visualizações, está sendo muito, e depende muito do assunto. Porque tem assunto que não é relevante para a plataforma, você tem esse vídeo praticamente morto na hora da sua postagem, ou melhor, na hora do seu nascimento. Bom, já fiz os comentários do que, como eu comecei aqui no YouTube, de uma maneira bem simplista, como que hoje trabalha o YouTube. E se você não concorda comigo, ou discorda, ou quer comentar, tá aí ó, comentários aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, faço as minhas reações, para que você saiba que aqui é um canal aberto e que sempre queremos melhorar. Então eu li todos os comentários e foi um debate de altíssimo nível sobre todos os pontos. Eu não imaginei que iria ser falado amplamente os pontos realmente positivos e negativos do sobrevivencialismo na plataforma do YouTube. Um dos pontos principais, né, foi que o sobrevivencialismo... Então eu separei aqui alguns pontos principais e depois a gente vou estar colocando aí as perguntas, tá? Um dos pontos principais, o sobrevivencialismo, ele perdeu a essência. Eu tenho vários comentários em que dizem que o sobrevivencialismo virou comércio, perdeu a raiz e virou modinha no Instagram. Eu tenho que fazer aí essa diferença entre viver, né, o sobrevivencialismo, e vender o sobrevivencialismo. Há uma diferença que muitos acham que é uma coisa só. O vender o sobrevivencialismo é a parte de ferramentas, de equipamentos, em que você dá uma comodidade maior em um ambiente de crise. Você não vai se sentir tanto ruim tendo ferramentas adequadas. Um caso interessante, eu ando com combustível, água, brake light, tudo dentro do carro. Eu tive recentemente um problema no radiador, tive que refazer, né, o motor, e estava esquentando a água, o motor estava esquentando o motor do meu carro, e o radiador praticamente, o reservatório de água estava sumindo tudo. Numa das minhas viagens de retorno, o motor começou a esquentar e eu percebi, assim que eu vi que o motor começou a esquentar, eu já parei, encostei, fiquei aguardando o motor dar um tempo de perda de calor, né, para poder abrir o reservatório. Estava vazio. Nisso, 8 horas da noite já, no meio da estrada, eu consegui ter água, né, para repor no reservatório do radiador, e consegui em meia hora ali sair daquele ponto crítico que eu estava e chegar em casa de boa. Isso é viver o sobrevivencialismo, a preparação, né? Aqui estou convertendo para a preparação, porque um carro pode parar. Isso quer dizer que não pode parar no meio do mato, pode você ter aí uma faca, um alicate, fio de cobre, fio de alumínio, fio de aço, porcas, parafuso, ter algumas coisas pequenininhas, vela, para que caso aconteça algo você consegue identificar o que é, ou que você já sabe que o carro já está apresentando problemas, e equacionar isso de maneira rápida. No sobrevivencialismo, né, isso seria o viver e o vender. Eles estão
eu vejo que muito mais venda do que a vivência. Mas a vivência também, ela é pessoal. Não é todo mundo que vai sair para o meio do mato. Não está sendo todo mundo que está indo para o meio do mato. Então você acaba mais vendendo do que vivendo. Então se você realmente ama essa área, esse nicho de sobrevivencialismo, de preparação, ponha isso na sua agenda para que você possa viver também. Isso é interessante. E todo mundo tem aqui o ganha-pão. Todo mundo precisa ganhar dinheiro para seu sustento. Às vezes alguns exageram mais, outros exageram, colocam menos. E tem aqueles que não ganham nada com isso, mas entregam também bom conteúdo. Então é interessante você ter um crivo de que quais pessoas trabalham de uma maneira honesta ou não dentro da plataforma, beleza? Temos aqui a pergunta do Gladstone Castro. Um exemplo clássico de um canal grande que mudou foi o do Survival Lily. Um canal que eu acompanho há muito tempo e curto demais. E ele fala que ela agora fica dentro do carro falando de conspirações. Talvez seja interessante que um grupo de influenciadores fizesse desafios do tipo executar um plano de emergência em caso de catástrofe. Mariana, Brumadinho, e que cada um falando o que faria, como medir, tratar os riscos e prioridades. Bom, infelizmente, vou te dizer que pode funcionar para alguns canais, mas não funciona para outros. Nós tínhamos aqui a confraria Mateira e os vídeos não teve engajamentos, tá? Fizemos muitos desafios, fizemos tipos de simulações do que poderíamos ou não fazer em caso de emergência. Vou estar separando aqui, esses são os vídeos, tá, sobre esse tipo de assunto, e você pode notar a quantidade de visualizações, é ridícula. E por causa disso, acabou que a confraria Mateira se encerrou. Aí você me diz aí, onde que podemos ou não melhorar, se vocês que pedem os conteúdos não assistem ou não nos ajudam. Pense nisso. Colocaram também, né, de maneira geral nas perguntas, que o sobrevivencialismo precisa evoluir. Evoluir em que sentido? Porque o próprio conceito de sobrevivencialismo, ele é evolução. Ele traz o conceito de que você tem o viver, você tem o sobreviver, né? E dentro desse sobreviver você tem capacidades para voltar ao seu status quo, que é viver. Toda a parte do sobrevivencialismo, vamos se dizer que seria uma gambiarra para melhorar a sua vida dentro de ambientes em crise de emergência, para que você volte a ter uma normalidade. Então, você já tem um conjunto de panela, você tem uma faca boa, você tem um canivete bom, você está preparado mentalmente, você está preparado fisicamente, você tem capacidade técnica para saber fazer um fogo, identificar pontos de risco. Tudo isso é importante. E não é todo mundo que se preocupa com isso. E acaba dando a entender que só sabe vender produto. E isso é complicado, porque tem muitos vídeos, eu já vi, falando sobre a Bob, a mochila Bob, e você vê que a mesma coisa de 10 anos atrás. Esse foi um dos comentários, eu estou reproduzindo esse comentário sem falar o nome da fonte, e esses mesmos produtos, né, esses mesmos itens faziam parte ainda da mochila de preparação, de saída, né, a Bob Multibag. Então não houve aí uma evolução, tentativa de melhorar, e isso, para quem já é do ramo, para quem já está acostumado, acaba virando uma bolha, porque a pessoa que está nesse caminho já é um preparador, um sobrevivencialista já premium, advanced, o lobo solitário, ele já tem todo o seu conhecimento. Então ao ver isso, ele mesmo prejudica
canais que precisam mostrar que a Bob está baseada em tal tempo, que está baseada para quem está iniciando, para que isso possa agregar e não desmerecer o próprio produtor de conteúdo. Eu acredito que o próprio produtor de conteúdo precisa demonstrar isso nos seus vídeos. Porque não adianta também mostrar uma mochila Bob que ele montou há 10 anos atrás, sendo que teve vários itens que possam ser melhorados, ou que se ele quiser mostrar, não tem problema algum. Eu já mostrei aqui várias vezes, aqui mesmo, nessa parte aqui do cenário, eu já mostrei o que a gente usa, né? Armamento, rojão, tudo a gente mostrou de itens. Esse vai ser esse vídeo aqui, ó, vai aparecer aqui para vocês aqui. Então tem um conceito muito grande e eu acho que precisamos, você como consumidor de vídeos desse assunto, ao assistir um vídeo, você colocar você interagir lá, colocar a sua emoção lá dentro, falar, ó, esse tipo de conteúdo já está batido, melhore, para que o próprio produtor de conteúdo, a gente mesmo, às vezes a gente acha que sabe de tudo e fica travado na época, né? Tem conteúdos que são excelentes para iniciantes, mas tem conteúdos que não valem mais a pena uma pessoa como eu, como várias pessoas, ficar vendo de vídeo de iniciante. Não é mais um interesse nosso, a gente já sabe o que tem, a gente já sabe vários conceitos, né? Eu mesmo pratico, eu vou para o meio do mato, levo as crianças, faço várias coisas nesse sentido. Então tem coisas que não valem mais ficar parando para assistir, e isso às vezes penaliza, porque o YouTube ele faz a sua amostragem no que eu assisto. Então a partir do momento que eu como consumidor desse nicho, eu não assisto, ele está falando alguma coisa está errada com esse canal, com aquele canal que eu estou mostrando esse vídeo, e eu mesmo posso prejudicar indiretamente aquele canal a crescer, né? Aqui no canal eu sempre coloco aqui informações sobre faca, modelo, porque me perguntam isso, mas é importante ter o discernimento do que tem o momento certo para cada coisa. Eu quero saber o seu comentário sobre isso, se você concorda ou discorda. Não esqueça, interaja no conteúdo para que a gente possa melhorar. Eu, pelo menos, quero trazer o melhor conteúdo para que você possa assistir. E, ao assistir, você também vai aprender. Deminiano tem uma tendência agora de só fazer publicações usando 100% de IA. Cada vez pior. Concordo. Não há nada melhor do que você vivenciar corretamente e passar uma experiência olho a olho, né? Tete a tete. Mas é a tendência do mercado hoje, né? Fazer vídeos rápidos que não te ensinam 100%, mas que dão uma grande visualizações. E quando você converte visualizações em arrecadação, você vê que todo mundo passa a querer ter arrecadação, mesmo que seja momentânea. Há um boom desse tipo de assuntos na plataforma. E assim, como que fazemos para poder melhorar isso? Você tem você saberia me responder corretamente isso? Tem outro tema que colocaram bastante, sobre o sobrevivencialista de verdade vive o que prega. Eu acho que é interessante isso, pois muitos comentários apontam para a hipocrisia no meio de quem produz o conteúdo, mas não pratica. Cara, eu falei para vocês que eu amei os comentários. Vocês estão com uma vivência, uma verdade tão grande que eu não pude deixar de fazer esse vídeo. Então, se você está gostando, quer ver vídeos assim, mais introspectivo e mais pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal e comente aqui que você quer continuar vendo vídeos assim. Pode ajudar a gente a melhorar dentro da plataforma para que mais pessoas também aprendam sobre o sobrevivencialismo e preparação.
Eu acredito que eu concordo que realmente não, que existe muita prateleira vazia, muita vitrine vazia sobre o sobrevivencialismo, não é? Você vê que é puro, é somente feito para ganhar like, não há uma história. E é como diria, né? A carroça vazia faz muito barulho, a carroça cheia ela não faz barulho. Isso mostra mais ou menos que muitos caras que fazem barulho na internet não tem nada a acrescentar a não ser a venda de produtos. O engraçado é que para venda de produtos é tão complicado. Eu já tentei trazer aqui várias pessoas, vários canais e várias empresas, e elas negaram veemente. Pode ser por causa do tanto de inscrições, né, de inscritos que tem no canal, mas eu acredito também que tem que evoluir o pessoal que trabalha nessa área, que nem o pessoal da Carbon aqui, ó. Um ótimo relógio que eu tenho utilizado, já vai fazer um pouco mais de um ano que eu estou utilizando, que eu comprei para mim e para minha esposa. Tenho esse vídeo aqui. O pessoal até hoje não me responderam, né? Não me responderam, não falaram sobre o assunto, se gostariam ou não, para que eu possa trazer para vocês coisas com desconto também, coisas que possam agregar na sua preparação, pois existem os sobrevivencialistas raiz que utilizam Cássio, tem gente que utiliza um G-Shock, tem outros que utilizam alguns relógios mais analógicos, e tem os mais modernos que gostam da modernidade, com um smartwatch para poder avaliar tudo no pulso do seu, para avaliar todo o seu ambiente através do pulso, não é? O seu corpo físico, como que ele está, o tempo, GPS, altímetro, barômetro, tem várias coisas que são bem interessantes e que você não precisa de um monte de equipamento dentro da mochila para poder saber as informações que você precisa no ambiente que você está. E o pessoal, né, simplesmente cagou. Esse é um ponto. Mas eu vejo que tem uns canais que é focado só em venda, em que todos eles têm apoio. Então pode ser que eu seja um péssimo vendedor sobre o meu produto, para que eu atraia pessoas aqui no canal, para que você que me segue realmente tenha o conteúdo certo, no momento certo, e que se você quiser ir me ajudar para que o canal cresça mais, eu tenha recursos para investir no canal. É assim que a gente cresce, você não concorda? Eu concordo que tem muita vitrine vazia, por aí, mas o que é 100% preparado? O que é ser 100% preparado? Não há como você preencher 100% de todas as suas habilidades. Não tem, tá? Não tem. Mas é importante você sim viver coerente com o seu discurso. Você precisa viver isso para passar isso. Nesse sentido, eu acredito, tá? Eu tenho a minha rotina, já falei que sou CLT, então eu tenho mais preparação, eu tenho mais cargos para preparador do que para sobrevivencialista, mas eu tenho todos os conceitos espalhados na minha mochila, no meu uso pessoal, no meu carro, em todos os lugares em que eu vou atuar. Eu sempre tenho meus equipamentos, minhas ferramentas, o modo de agir, de atuar. Eu sempre falo para os meus filhos como tem que se comportar em cada ambiente, que não é fácil, mas é importante para que você não se mantenha desleixado, você não fique 100% desleixado, e que também você passe as coisas para a próxima geração corretamente. É importante lembrar que o sobrevivencialismo não é a perfeição, é a busca constante por autossuficiência e caráter. Caráter, que é uma das coisas que sempre estamos colocando aqui. Como você identifica pessoas que não têm caráter? Como que você pode se associar com pessoas que não têm moral? Pessoas que não têm moral não têm vínculos. E se você se junta a uma pessoa que não tem vínculos, você é uma pessoa que vai ser deixada para trás, e você vai ser uma pessoa que possivelmente vai ser apunhalado moralmente, fisicamente
por alguém que não tem moral nem caráter. Então tem vários e vários vídeos falando sobre como você identificar uma pessoa que presta ou não, principalmente dentro de ambientes fechados. Olha só que bacana, eu tenho vários vídeos em que mostra que hoje na sociedade as pessoas usam máscaras, sempre usou, mas você só começa a descobrir o tipo de pessoa que ela é quando ela não tem para onde fugir. Dentro de ambientes confinados, que seria no caso aconteça uma crise que você precise ficar em locais fechados, confinados, essas pessoas mostram logo, muito que rapidamente, o que elas são. Então é importante nas suas ilações e relações você saber identificar que tipo de pessoa com tipo de pessoas você está trabalhando. E esses vídeos aqui podem te ajudar, tá? A se manter calmo em um ambiente estressante e como você identificar pessoas que não são boas. Ou elas são boas de acordo com a sociedade que está se mantendo ainda, mas a partir do momento que ela não vê mais nenhuma necessidade ou obrigação de se manter como ela se transforma. E é bom você estar preparado. Outro tema bem interessante que colocaram aqui é o nosso quarto tema, o retorno ao sobrevivencialismo raiz. Comentários pedindo o resgate do espírito antigo, fogo, abrigo, caça, preparo físico, mental e espiritual. Mas vou fazer aí uma alusão aos nossos amigos do Sul, mas bate! Esse canal é o que fala sobre isso. E esses vídeos são os que menos têm os views. Pode ser que você não conheceu esses vídeos que eu fiz aqui. A plataforma pode ser justamente responsável por isso. Mas você pesquisou em todos os canais o que você gostaria? Porque, veja só, eu tenho vários amigos que mostram a vida raiz, acampamento, fogo, caça, o que você possa imaginar. Esse meu canal aqui também mostra tudo isso. Caço javali. Fui mostrar a caça de javali, não teve quase nada de visualização. E aqui começou a ter visualizações, foi restringido, porque estavam mostrando caça. Então a própria plataforma te molda naquilo que ela vai mostrar ou não. Porque dependendo, o seu vídeo não vai ter acesso nenhum. Só se você tiver com uma boa capacidade financeira, quiser realmente expandir, né, fazer uma licença do seu vídeo, você vai conseguir aí sair um pouco da bolha. Mas no próximo vídeo, você vai ter que gastar dinheiro também? Esse é o que eu sempre me pergunto aqui, ao fazer os vídeos. Até onde vale para espalhar uma mensagem sem ter base, sem ter uma base financeira? Normalmente, aqueles que conseguem fazer um pouco mais, eles já estão sendo ajudados para mostrar algo que já tem um valor agregado aí, tipo no marketing. O pessoal sugere que haja um equilíbrio. O que significa isso? O novo pode somar, mas o espírito raiz é o que mantém a identidade. Eu concordo plenamente de que realmente você tem que ter um meio termo para esse tipo de vídeos. Aqui no canal eu sempre coloco vídeos fazendo fogueira, fazendo filtragem de água, como e onde, e certos tipos de iniciadores de fogo, técnicas de fazer início de fogo, tudo já foi mostrado aqui no canal. E é justamente os vídeos que não aparecem em nenhum momento quando você pesquisa no Google. Então é importante você visualizar que muitas vezes é somente o que a plataforma está querendo. Então informo que você possa, né, ver outros browsers para que você possa assistir aquilo que você quer. Porque muita coisa está sendo limitada por ferramentas. Então se você procura técnicas de fogo, pode ser que só venha 2, 3 vídeos sobre técnicas de fogo, sendo que possivelmente temos mais de 1 milhão de vídeos falando sobre técnicas de fogo.
mas a própria a filtragem do navegador, do buscador em si possam trabalhar de forma que somente alguns são visualizados. Quais são os navegadores que você... O Águia, quais são os navegadores que você recomenda? Bom, eu recomendo esses aqui, ó, para que você tenha no seu celular, no seu desktop. São navegadores que abrem, né, o campo de visão e saem um pouco da bolha do que estamos acostumados a ver. Por isso é importante termos a ideia de que a tecnologia muda, mas o instinto de sobreviver é o mesmo desde que o homem acendeu o primeiro fogo. Fica essa dica aí. Silmar Carvalho, obrigado pelo seu comentário, e todos aqueles que eu já li aqui no momento, muito obrigado por vocês estarem se dispondo a escrever e a participar desses vídeos. Parabéns, buscou um tema interessante e polêmico. Sim, muitos focados só em venda, likes e granas, por vezes até desanimando iniciantes. Comentei aqui para vocês que é importante você deixar marcado vídeos para iniciantes, intermediários e avançados. Isso é interessante, pois ele complementa aqui que quando percebo que o vídeo só tem esse foco, saio rapidinho. Em minha visão, pelo momento atual da geopolítica mundial, penso que precisamos, ou pelo menos eu, voltar a focar em táticas e estratégias militares. Fuzileiros, penso a mesma coisa. Como nos foi dificultado acesso a armas, creio que estudar como fazer armas de defesa seria um excelente tema para vídeos, inclusive se explicar o porquê de sua eficiência e história. Eles estão armados, nós nem todos. Espero ter contribuído. Forte abraço. Muito obrigado, você realmente contribuiu. Concordo com você, mas esse tipo de ensino, né? Esse tipo de ensino, ele tem que ser focado para membros. Ele tem que ser focado para uma visualização mais restrita. E isso tem aí denota tempo, e para fazer algo decente e que não caia de uma maneira estúpida, né, para membros para visualizações esdrúxulas, é importante ter um tratamento melhor e uma base de pessoas mais capacitadas, como eu vejo que você é. Isso seria interessante para membros. Você participa? Você é membro de algum canal? Você me segue para que tenha conteúdos desse nível que você está buscando? Ou se você não me segue, ou você segue algum canal e ajuda esse canal a produzir esse tipo de conteúdo para você? Bom, de todos esses temas, vocês falaram, e muitas coisas que eu li me fez pensar. Talvez o sobrevivencialismo não tenha morrido de uma maneira geral, ele só precisa se lembrar de onde veio. Por isso que eu falo para vocês, por isso que eu quero deixar para vocês aqui. Eu quero continuar ouvindo vocês, então comenta aqui o que o sobrevivencialismo precisa recuperar para ser o que era. Lembrando, temos aqui na comunidade o tipo de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, em que eu vou me esforçar para trazer esse conteúdo. Então vote, pois é você que decide o que você quer assistir. Aqui estou te dando opção. Se fosse numa TV estatal, você estaria vendo ainda vídeos de que a grade daquela TV determina. Aqui no YouTube você tem liberdade, e mesmo assim vocês não sabem utilizar ela de forma correta. E é por isso que tem muitas pessoas que estão voltando para plataformas privadas, pois sem um retorno financeiro, como que se dá para manter um trabalho de qualidade? Você não concorda? Eu vejo que muitas vezes o brasileiro gosta de tudo que é grátis. Só que se nada é cobrado para você, você é o ativo. E você não pode opinar se você for somente o ativo, né? É por isso que existem leis. Tem alguém mais forte que determina o que é uma lei e todos barganham dentro dessa lei, porque existe alguém que criou essa lei e essa pessoa é forte. Leis trabalhistas, né? Vamos falar sobre leis trabalhistas.
um empregado com um empresário que ganha 100 milhões ou tem 100 milhões, você não vai conversar com esse empresário. Né? Não existe parâmetro igualdade aqui. É a mesma coisa dentro de uma situação no meio do mato. Se você não está equiparado, municiado, equipado, quem aparecer na sua frente você já vai ficar preocupado. Você precisa ter equiparação. Se a pessoa tiver algo que você não tenha, ele pode querer algo que você tem. Agora, se os dois têm, os dois vão parar para pensar e conversar de boa, porque ambos têm o que perder. É igual esse vídeo aqui, ó. Escute isso daqui. O que você está ouvindo aí, filho? Se você segura uma arma e eu também seguro uma arma, podemos falar sobre a lei. Se você segura uma faca e eu também seguro uma faca, podemos falar sobre regras. Se você vem de mãos vazias e eu também, podemos falar sobre razão. Mas se você tem uma arma e eu só tenho uma faca, então a verdade está nas suas mãos. Se você tem uma arma e eu não tenho nada, o que você segura não é apenas uma arma, é a minha vida. Os conceitos de lei, regras e moralidade só fazem sentido quando baseados na igualdade. A dura verdade deste mundo é que quando o dinheiro fala, a verdade se cala. E quando o poder fala, até o dinheiro dá 3 passos para trás. Aqueles que criam as regras são, muitas vezes, os primeiros a quebrá-las. Regras são correntes para os fracos, ferramentas para os fortes. Neste mundo, tudo que é bom precisa ser conquistado à força. Os mestres do jogo competem ferozmente por recursos, enquanto apenas os fracos ficam parados, esperando receber uma parte. De todos esses comentários, todos os comentários eu particionei em temas no qual nós estamos conversando. Nesse caso aqui, da IRI 5791, excelente conteúdo, amigo. Há muito que tenho percebido hoje, atualmente nos canais de preparação aqui no YouTube, me parece que a ferramenta mais importante de preparação é o cartão de crédito. É isso mesmo. Com um limite para comprar facas famosas, caríssimas, de cuteleiros renomados que fazem parceria com os youtubers, e lanternas e equipamentos caríssimos que estão fora da realidade da maioria de quem consome esses canais. Comentamos sobre exatamente isso, que é importante você prestar atenção. Produto bom e produto ruim. Eu prezo aqui no canal para que você tenha um produto de qualidade, mas que se caso você perca, você não vai... E caso você perca, você não vai sentir tanta falta e você vai conseguir repor. Uma faca de cuteleiro é uma coisa top, muito. Mas se você perder, são R$1.000 jogado fora, R$2.000 jogado fora. Não. Então é importante você ter uma faca que ela te atenda. A maioria das facas vendidas hoje, ela te atende. Se você sabe fazer um fio, se você tem uma pedra de molar, se você tem uma chaira para poder fazer a amolação, amolar o fio da faca, da navalha, você vai ter uma boa faca para utilizar. Então é importante você ter essa consciência. É legal ter uma faca de um cuteleiro renomado? Sim, mas às vezes uma faquinha de pão dá muito mais ação, tem muito mais retorno do que uma faca de grande calibre. Às vezes você põe todo o seu salário nisso e essa faca vai ficar guardada, porque você vai ficar com medo de usar ela. E equipamento parado é para museu, porque no preparação e sobrevivencialismo a gente usa aquilo que compra, é aquilo que tem, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e HK Olho. Desligando.